mercado imobiliário aconteceu na minha vida do nada, porque eu com 12 anos comecei a trabalhar com meu pai. Ele comprou uma casa do pão de queijo, na época nem existia franquia, nada, e fiquei assim até os 16 anos, estudando. Estudava de manhã, vinha para a loja, daí à tarde ficava na loja, e aí ficava lá no balcão, ajudando a fazer café, ficava na cozinha e tal. A minha mãe já estava doente, ela descobriu a doença dela. E aí, com 16 anos, meu pai também ficou doente, e aí ele ficou quase que um ano fora da loja. E eu fiquei meio que o arrimo da família. E aí, no tempo ocioso, eu comecei a ver o que podia fazer. Como eu comprava os salgados de fora, comprava a massa de fora, eu falei, bom, se eu compro, tem alguém que compra também, eu posso fabricar aqui. E aí, como tinha um período à tarde que a cozinha ficava ociosa, eu comecei a querer fabricar também. E comecei a fabricar coxinha, empadinha, massa de pão de queijo. E aí, nesse ano que meu pai ficou fora, a produção de salgado começou a vender mais do que a própria loja da Casa do Pão de Queijo. E assim eu comecei a meio que virar um empreendedor. E aí quando meu pai voltou, eu estava com uma fábrica de salgados produzindo mais do que a própria loja. E aí ele começou, opa, calma, pera aí e tal. E aí começou a meio que bater de frente e tal. E aí começou a não dar muito certo. E aí com 17 para 18 anos, eu falei, bom, é melhor eu sair. Falei, agora vou arrumar emprego. E aí um amigo tinha um outro que tinha uma imobiliária e falou, você não quer ir trabalhar como corretor? E aí eu fui fazer uma entrevista, e aí nessa entrevista eu vi uma possibilidade de ganhar por semana o que eu ganhava por ano trabalhando com meu pai, né? E aí eu fui à luta. Então aconteceu de eu ir trabalhar no mercado imobiliário. Com 17 para 18 anos eu entrei no mercado imobiliário para fazer locação e venda de flat, e aí fiquei de 1990 até 94 trabalhando com locação e venda de flat, que foi quando minha mãe faleceu, em 94. E aí foi quando eu saí da locação e venda de flat e entrei para lançamentos. Entrei como corretor de lançamentos, fiquei até 96 como corretor de lançamentos. O mercado naquela época era muito velho, era um mercado assim que quando as pessoas se aposentavam, não tinham o que fazer e iam para o mercado imobiliário. Era um menino de 20 anos mais ou menos, 22 anos, trabalhando com senhores de 60, 58, 60, 62 anos. Estava com sangue novo, querendo fazer coisas novas, e aí foi isso que me deu um gás, né? Nesse período que eu fiquei, dos 16 anos, quando meu pai estava doente, minha mãe estava doente, eu acabei não conseguindo terminar direito os estudos. Então, eu concluí o meu segundo grau, não fiz uma faculdade, fui trabalhar, fui me desenvolver, fui para o mercado imobiliário, entrei no mercado imobiliário meio supetão, aí comecei como corretor, comecei a ter uma visibilidade diferente, fui convidado para trabalhar no marketing, comecei a fazer pesquisa de mercado, fui me especializando, as coisas foram acontecendo. Quando eu vi, bateu o bichinho na veia, e aí eu comecei a me especializar no mercado imobiliário. E aí fui crescendo, e a coisa aconteceu. Foi assim que aconteceu para mim. Eu nunca sonhei em ser do marketing em mercado imobiliário, incorporador, construtor, nada. Eu não me formei em marketing, não me formei em engenharia, não me formei em arquitetura, eu me formei na vida. Eu tenho a faculdade da vida, então tudo pode. Tudo querendo, as pessoas querendo, tendo vontade, acordando cedo, trabalhando. Eu trabalhei durante muito tempo, sábado, domingo, feriado, dia santo, 10 anos sem ter férias, sem ter horário, para poder criar a filha, contando dinheiro, comendo pão com mortadela, dividindo frango de padaria. Muita gente que está comigo hoje dividiu frango de padaria comigo e dividiu pão com mortadela. Passou dificuldade comigo, mas tudo a gente pode, tudo a gente consegue conquistar, desde que tenha vontade, desde que seja honesto, desde que tenha um sentimento que é o maior sentimento que as pessoas podem ter, que é gratidão. E eu sou grato às pessoas que me ajudaram, as pessoas que
que me ensinaram, as pessoas que estão comigo. Então, me arrependo de não ter feito uma faculdade. Me arrependo por um lado, mas ao mesmo tempo não deu tempo. Mas isso não quer dizer que eu não aconselho as pessoas a fazerem uma faculdade. Tanto que minha filha fez faculdade, se especializou, curso fora, estou estimulando a fazer e estimula as pessoas que estão do meu lado. Mas não, isso para mim não é um impeditivo de contratar uma pessoa que não tem um curso superior. Então, a história é essa. Então, não é que eu... meu sonho era ser incorporador, meu sonho era ser do marketing, e eu... Não, a coisa foi acontecendo e aconteceu exatamente assim. Eu me especializei em fazer brigadeiro, massa de pão de queijo, enroladinho de presunto e queijo, para fazer um apartamento de pé direito duplo. É isso, minha história é essa. Sempre fazendo a coisa diferenciada. Nada foi planejado. Nada. Foi acontecendo. Tudo foi planejado por Deus. Tudo está sendo planejado por Deus. Imagina que você está entregando o primeiro pedaço de bolo para ver cantar. Primeiro pedaço de bolo. Aí fala que é uma beleza, né? Não era 9h30 meu horário? Mas você atrasou. Não, eu trazendo, não, estou aqui passando, eu estou vendo só um movimento aqui. Falei assim, vamos ver que os caras vão cumprir o horário, não vão. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar eles terminarem. A gente vai... O cara é folgado, mano. Falta um minuto. A Decantão está completando mais um ano de trajetória, marcado por muito trabalho e sonhos realizados. Foram viagens inesquecíveis, da mais romântica, como um castelo em Gramado, a mais caótica, como um final de semana no cruzeiro. Nesses 6 anos de Decantão, vimos a empresa mudar muito. No primeiro, Ao quinto lançamento. Mais de 200 propostas aprovadas. Nem lembro quantas rejeitadas. E muita comemoração! E muitas noites de corujão. Demos muitas sugestões, mas ouvimos muito Não! experiências únicas, como a corrida em Interlagos, ao som do Péricles e do Pichote no quintal dos Cafés da tarde inesquecíveis, do bolo de cenoura da Casa de Bolos ao bolo de pistache dos aniversariantes do mês. Pouco na reflexão, porque cabrito, bolinha e vaca. Mas diante da realidade do nosso dia a dia, podemos conhecer muita Gratidão! Grandes conquistas, desde ganhar prêmios na gincana da festa junina ao meu primeiro carro. bons amigos que dividem da champanhe da Confra até as garrafas de cerveja no bar do Bahia. Foram shows icônicos, desde a viagem para o Rio de Janeiro, do show do Coldplay, até o show do Ney Matogrosso no Espaço Limpo. A principal mudança para mim foi quando eu passei de assistente e que eu estava para mudar para coordenador. Eu estava formando uma equipe, eu tinha uma meta de que eu queria me tornar diretor de desenvolvimento na Fernandes Mera. Já estava há muito tempo fazendo pesquisa de mercado, já era muito reconhecido, só que não paravam pessoas na equipe, porque eu era muito centralizador, eu não gostava de dividir, eu tinha medo. Às vezes eu não tirava férias porque eu tinha medo de quando eu voltasse as pessoas estavam fazendo coisa como eu estava. E aí até um momento que a minha diretora na época e o seu Fernandes chegaram para mim e falaram assim: Anton, se você não conseguir delegar, você nunca vai crescer aqui. Você não vai crescer, você estagnou. Não para a gente na tua equipe. Você é competente, você faz, só que você não consegue dividir e formar a equipe. Você tem que aprender a delegar. Você não tem que ter medo de delegar e não tem que ter medo de dividir as coisas com a equipe. E a partir daquele momento caiu uma ficha em mim. E aí, a partir daquele momento, que foi mais ou menos em 2002, 2003, mais ou menos, eu virei o principal formador de pessoas para o mercado, para o marketing e para o desenvolvimento de produto na Fernandes Mera e no mercado imobiliário. Hoje tenho pessoas que
trabalharam comigo, que são diretores de incorporadoras. Presidente da IVEN, por exemplo, o João foi assistente meu. O Guilherme Benevides, que é presidente da Upcom, foi assistente meu. Tem as meninas todas que trabalharam comigo no marketing. Hoje tem uma que está na Elbar, outra que está na Loft. Então, e a partir daí eu fiz um crescimento meteórico na Fernandes Mera. E aí virei diretor de desenvolvimento na Fernandes Mera e aí foi crescer. Então, até esse momento, eu não sabia delegar. E a partir desse momento, eu percebi que o dividir era troca de conhecimento. Hoje, o cargo para mim é o de menos, né? Então, para mim é um título, né? E as pessoas que passaram na minha vida, então, quando eu olho para trás e vejo, quando eu tinha os meus 20, 22 anos, que quando eu cheguei no mercado, as pessoas que apostaram em mim, então, Perseu, Dr. Gregório, o próprio seu Fernandes, o seu Mário Ambrósio, que eram pessoas muito mais experientes e que olhavam para mim e falavam assim, não, você tem que vai por esse caminho, faz assim, você tem capacidade para fazer isso, faz assim, faz assado, tal. Colocava um pedaço de papel, desenhava, explicava para mim com toda a naturalidade, dividindo o conhecimento. Eles eram humildes de passar para mim e eu fui humilde de chegar e entender e falar assim, pô, isso aqui é legal. E eles eram os caras do mercado na época. Eles eram, hoje eu entendo que eram os principais caras do mercado imobiliário. E eram as pessoas boas do mercado imobiliário. Tinham as pessoas ruins e as pessoas malvadas e as pessoas boas, né? E eu aprendi com as pessoas boas. Aprendi com as pessoas malvadas também. Aprendi como fazer a coisa ruim e como fazer a coisa boa. Fui pro lado bom. Então, o cargo para mim é um título só, né? E a índole da pessoa faz com que, assim, eu aprendi no decorrer da vida, como o Fábio Soltal, por exemplo, que era o meu chefe na Fernandes durante muito tempo, que você pode ensinar pelo medo ou pelo exemplo, né? Ontem eu recebi uma mensagem de um cara que eu nem imaginava. Cara, eu vi um vídeo teu do The First. Meu, eu quero ser você quando eu crescer. Puta, como tá bonito o teu empreendimento. Tenho o prazer de ter participado num momento do empreendimento. Cara, que legal que ficou o empreendimento. Pô, é isso que eu quero passar para as pessoas. Eu não sei se vai dar resultado financeiro, se não vai dar. Eu não estou preocupado com isso agora. Eu quero entregar um empreendimento que os clientes fiquem felizes, que quem participou da obra coloque no portfólio e fale assim, olha o que eu fiz. É fazer o que eu fazia quando eu passeava com a Vi, com a Márcia, pelos bairros de São Paulo, e falei assim, o papai, o Baba ajudou a fazer esse prédio, ajudei a desenvolver esse produto e tal. É essa satisfação que eu quero ter, que as pessoas tenham, de ter participado com orgulho daquele projeto. O Gui, o Júnior, vocês todos falam assim, isso aqui a gente fez junto, isso aqui. Me chamo Alexandre, hoje eu estou representando aqui a obra do Ícono. Vai dar ruim, mano. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como iniciou o setor de recursos humanos aqui na Becanton. Tudo começou com uma proposta que fizeram para mim para iniciar o setor do zero, e isso foi um desafio muito gratificante. Tudo foi sendo estruturado com muito carinho e dedicação para que ficasse com a cara da Becanton. Bom, quando eu entrei aqui na Becanton, era quase tudo mato. No departamento de marketing era só a Rafa e eu. Isso fez com que a gente tivesse que fazer um pouco de tudo, saber um pouco de tudo. E foi muito bom como profissional, né? Porque foi uma escola, uma grande preparação. A empresa foi crescendo, as demandas aumentando. E nisso a gente trouxe o Emerson para a equipe, que entrou, não digo de paraquedas, mas entrou já no meio do furacão. E fomos crescendo, vários lançamentos, e aí aumentamos ainda mais e trouxemos o Rodrigo e a Elo, né? E hoje a gente tem um time até que bem robusto, onde todo mundo se ajuda, né? Oi, eu sou o Alex, e para começar essa homenagem, eu preciso apresentar a minha equipe. Esse aqui é o Gabriel, a Rafa, Carol, a Maiara
e a Giovana. Essa é a equipe responsável por buscar soluções, materiais e tecnologias para transformar as imagens, as maquetes e todo aquele material que enche os olhos do cliente no produto final. Na criação dessa equipe foi que começou a minha história na Becanton. Uma história com pouco mais de um ano, com muita responsabilidade, muita confiança e muito trabalho. Um trabalho num ambiente leve, descontraído, agradável e... Não, volta. Eu posso só ir falando e depois você edita, é isso? Vai ser legal o que vocês vão fazendo. 3, 2... Isso aqui eu falo... Eu sou Alexandre, um dos primeiros engenheiros a atuar na Becanton. Me chamo Alexandre, eu sou o primeiro engenheiro de campo da Becanton. Nesses 6 anos, eu já estou atuando na empresa 3 anos. Já foi. Eu montei a Becanton, era com o intuito de montar um escritório. Eu tinha acabado de sair da outra empresa, tive um problema de saúde, estava razoavelmente bem financeiramente, não desejava voltar para uma vida corporativa, tinha muitos convites de ir para empresas grandes, ser diretor de empresa X, Y, Z. Ouvi algumas propostas, mas não queria. Eu queria abrir uma empresa, continuar dando as minhas consultorias, fazer as minhas pesquisas de mercado, palestra, porque eu era muito procurado. O meu desejo era trabalhar de terça a quinta, das 10 às 5 horas da tarde e viajar final de semana. Ter um escritóriozinho com uma mesinha, poder atender meus telefones, selecionar o que eu ia fazer de trabalho. E isso era o meu desejo. Eu não desejava fazer incorporação, construir, nada disso. Só que daí, quando eu saí da empresa, as pessoas que trabalhavam comigo, que eram as pessoas de confiança, começaram a ser mandadas embora, porque eram pessoas de confiança minha e eles entenderam que não serviam mais para a empresa. E aí eu, por lealdade, eu tinha uma dívida de gratidão. E aí eu falei assim, bom, enquanto vocês não arrumam alguma coisa, vem aqui trabalhar comigo, vem ficar aqui. E aí eu peguei uma sala de 17 metros, um coworking de 17 metros, montei uma mesinha aqui, outra mesinha ali, e aí as coisas começaram a acontecer. Aí fazia uma pesquisinha ali, fiz um diagnóstico de marketing para um cara aqui, outro ali, e aí começou a acontecer as assessorias. Aí fui fazer um lançamento em São Bernardo, aí veio o pessoal do comercial, veio o Marcão, veio a Tássila, veio o Navarro, montamos uma equipe, foi fazer um lançamento lá em São Bernardo, quando eu vi, eu já estava fazendo um lançamento. Daí veio o seu Agemir, ô Canton, já que você saiu de lá, você não quer vender meu terreno? Puta, eu não sou corretor de terreno. Vamos fazer o seguinte, eu vou desenvolver um projeto no teu terreno, fazer uma pesquisa de mercado, quando estiver maduro eu vendo o teu terreno com um projeto em cima. Quando eu vejo tem um projeto bem feito, por que você não constrói? Porque eu não sou construtor. Pô, mas vamos pegar aqui um grupinho de meia dúzia de gente, você estrutura aqui, aí a coisa começou a aparecer, a fazer. Foi indo as coisas, tudo na vida. Deus, de novo, operando. E aí, quando eu vi, eu estava com tudo pronto para lançar o The First. Galera, tudo bem? Eu sou o Thiago, para quem não me conhece. Estou aqui hoje representando a equipe de suprimentos e planejamento da Becanton, com o Bruno, o Ciro, o Zé e o Henrique. Posso falar um pouco da minha história e de como eu cresci dentro da empresa. Eu cheguei como um estagiário, alguém só para olhar caminhões, para contar os caminhões que estavam saindo da obra do stand do The First. Hoje eu sou sócio dentro da empresa, a gente já tem aí 5 lançamentos, 4 obras em andamento. E o crescimento não é só meu. O Ciro começou comigo, foi o nosso primeiro comprador aí. Era eu e ele e contra o mundo.
E hoje a gente tá criando uma equipe muito boa, com pessoas super capazes, aí, engajadas para o crescimento da empresa. Bom, meu nome é João, estou representando a equipe de obra do The First e respondendo a pergunta referente ao que a Becanton mudou em nossas vidas, é que a gente aprendeu o real valor da palavra trabalho em equipe e que a gente unindo esforços com pessoas competentes, a gente não só cresce pessoalmente como profissionalmente e juntos somos um só, somos Becanton. O que falar da Becanton? Acredito que falando pelos três, a gente se sentiu muito acolhido, né? Realmente foi uma questão muito família que a gente encontrou aqui. Já trabalhávamos juntos e não tínhamos essa relação no trabalho com as pessoas, com os desafios de projetos. Conseguimos nos desenvolver muito melhor aqui dentro. Nós tivemos um reconhecimento muito maior, até por questão da empresa ser bem familiar, né? Me chamo Pedro, sou engenheiro do DOP Figueiras, estou representando hoje a equipe aqui do DOP Figueiras. Estamos aqui celebrando e parabenizando mais um ano de existência da Becanton, mais um ano de desafios superados, conquistas, aprendizado e também fazendo parte do crescimento da empresa. Crescimento esse que, no meu modo de ver, só é possível devido à boa interação dos departamentos, mediante as dificuldades encontradas, né, em todo o processo de execução do empreendimento. Aqui a gente dá todo o apoio, o suporte, o reconhecimento e, acima de tudo, o respeito. Sabe aquele sentimento de se sentir valorizado? Aqui na Becanton a gente tem isso. Claro que a gente não acerta sempre, tanto que a gente trouxe aqui as reprovações e alterações da última semana, que foram essas aqui. Da última semana apenas, porque se fosse desses últimos anos não ia caber aqui nesse pé direito duplo. Mas, acima de tudo, todo mundo aqui tem muita gratidão. Tem muita gratidão pela empresa que pelo Canton. Porque o meu propósito era, já que é para fazer, vamos fazer diferente. Se for para fazer, eu vou fazer um empreendimento que não tem aqui. Eu tinha pesquisa daqui, sabia que tinha demanda. E aí, quando eu fiz um projeto, que daí eu falei, eu vou vender este projeto, eu chegava para os incorporadores aqui, imagina, pé direito aqui, não vai vender, ok? Um estúdio com um apartamento de 2 dormitórios aqui, com 2 suítes, você vai vender a Mercedes com um Fiesta, não cabe. Como não cabe, eu acreditava no negócio. E aí, como eu acreditava no negócio, eu fiz a coisa acontecer. Quando eu fiz o stand, quando eu fiz o decorado, quando eu fiz o pé direito duplo, aí ficou a coisa óbvia. Vendeu em um mês, e aí a coisa aconteceu. Aí do The First, e eu sempre falava, quando eu fazia uma palestra, um empreendimento vira 2, 2 vira 4, 4 o céu é o limite. O que aconteceu com a Becanton? 1 virou 2, 2 virou 4, 4. Se você não segurar, o céu é o limite. Só que eu não quero que o céu é o limite. Eu quero ser o alfaiate, eu quero ser o artesão. Então, eu quero pensar diferente, fazer diferença. Fazer diferença na vida das pessoas, fazer diferença para os clientes, fazer diferença para quem está na empresa, fazer diferença para o mestre, para o engenheiro, para todo mundo que está envolvido. Fala galera, meu nome é Jordi, eu sou engenheiro residente da obra Signatura aqui da Becanton. E, cara, o que eu tenho para falar sobre essa empresa é muito a respeito do clima acolhedor que a gente tem aqui, das pessoas de boa índole. E, cara, essa empresa me deu a oportunidade hoje de poder tocar uma obra do zero. Essa é a minha primeira obra como engenheiro residente. Isso agrega muito à minha carreira e também no âmbito pessoal. Isso tem feito muito sentido para mim, que é atuar em uma empresa que acolhe a gente e respeita todos nós como profissionais. Como você se sentiu quando você chegou? Sinto. Me senti bem, abraçado por todos, todo mundo muito alegre, acolhido, acreditando no que eu faço, no que a gente faz, no que a gente entrega. E neste meio de caminho, tem algumas pessoas que vão e voltam. Ajudam no começo, aí em determinado momento falam, opa, será que vai, será que não vai? Tem pessoas que dão uma escorregadinha, mas eu sou um cara que eu lembro das pessoas, né, Greg? Gosto das pessoas. Um trabalho num ambiente leve, descontraído, quando possível,
e sério quando necessário. Uma extensão da nossa casa, da forma como um ambiente de trabalho tem que ser. Afinal, passamos mais tempo com as pessoas do trabalho do que com a nossa própria família. Depois de algum tempo, percebemos que essas pessoas acabam se tornando a nossa família. Entrei na Becanton para ajudar a estruturar o setor de RH e DP. Foi uma experiência muito gratificante, desde a implantação da folha de pagamento até a criação das avaliações de desempenho. Foi um desafio que trouxe muito crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Aqui na Becanton, as pessoas realmente são valorizadas e reconhecidas. Aqui na empresa, o colaborador realmente tem o seu valor. Me chamo Alexandre. Hoje eu represento a Becanton no contexto geral, pelo fato desses 6 anos estar aqui há 3 anos, iniciando o primeiro empreendimento The First, depois atuando no Dopium, Signature, Ícono. Minha jornada aqui na Becanton, me propus de vários modos, me empenhar, me dedicar com o conhecimento que eu tinha no período que eu iniciei. Enfrentamos diversas dificuldades que foram aparecendo no decorrer desse tempo. E com a união da equipe, da empresa no geral, isso fez com que fosse levado com mais fluidez, com mais tranquilidade em relação a esses pontos de evolução da empresa, que tende a crescer, já cresceu muito e tende a crescer muito mais. Então sou muito grato por fazer parte desse time. Esses tesouros aqui, sei lá, tem um monte de texto. Tá. Aí, cheguei. Ô, Canton, e se você quiser contar a história da Becanton, chama você aqui contar. Eu espero que todos vocês hoje estejam mais prósperos junto com a família Becanton. Todos que acreditem no propósito e na caminhada e na história mesmo, estejam juntos. E aqueles que, assim como eu um dia tive a oportunidade de voar, vai ter uma hora que vai ter que voar. E eu vou ser o primeiro a apoiar o voo. E voar não significa se distanciar, pelo contrário, pode ser um voo de esquadrilha da fumaça. Esquadrilha da fumaça são várias aeronaves voando juntas e fazendo um espetáculo. Isso que eu almejo quando eu contei a história de que eu fui o maior e sou o maior formador de profissionais. Essa camisa diz tudo aqui, ó. Confiança, lealdade, amizade, amor, carinho, respeito, Becanton, Mark Barker. É o que representa mais o grande amor da nossa vida aqui, que foi o nosso filhote de patas. Boa tarde, eu sou o mestre José, estou aqui já há 2 anos e vim para cá no desafio de poder mostrar a minha competência, aquilo que eu tinha aprendido durante esses anos todos de experiência, e estou muito contente por poder colaborar com a Becanton, com o meu trabalho, com a minha responsabilidade, né? De poder contar com colaboradores que nem nós somos aqui todos iguais, né? Isso é uma empresa que preza muito a parte humana dos seus funcionários, e isso a gente agradece ao nosso patrão, né? Então, tudo que eu tenho a dizer é que estou muito feliz em participar desse grupo e espero que isso seja duradouro por muito tempo. Para mim, a Becanton é a minha vida. Difícil dissociar as duas coisas. O que é a Becanton profissional, o que é a Becanton minha vida pessoal, porque eu vivo, eu respiro a Becanton 24 horas por dia. A Becanton é o meu marido, a Becanton é a minha vida. Eu olho a Becanton pelos olhos do meu marido. Ele é o maestro, ele que orquestra tudo. É difícil eu não me emocionar quando eu falo dele, porque ele pensa isso, o que ele quer para cada um de vocês, colaboradores, o que ele quer para cada um dos nossos clientes, cada projeto que ele pensa. Então a Becanton para mim
é a nossa vida, é o nosso dia a dia e para mim é uma bênção estar do lado dele, construindo tudo isso, porque a Becanton é isso, é a vida do meu marido, é a vida de vocês, é isso que ele quer fazer, é isso que ele gosta de fazer, a cada dia, a cada noite, a cada sonho realizado, a cada sonho conquistado. Então, eu não tenho como dissociar a Becanton profissional, a Becanton pessoal, porque para mim é uma coisa só. A Becanton é isso. E nesses 6 anos de Becanton, a gente só tem a agradecer o Canton, agradecer a oportunidade que a empresa deu pra gente. E vamos aí para os próximos 6, 60 e todos os outros aí. A gente sente orgulho de vestir a camisa, porque na Becanton as pessoas realmente importam. Eu espero estar aqui daqui a muitos anos e acho que é o sentimento de todos também. Quer falar alguma coisa? Você sempre fala bastante? Não. Ah, inclusive... Eu tô ocupado editando esse vídeo. Só queria pedir, Canton, 1000 desculpas. Eu sei que você ficou bravo, eu sei que você ficou chateado. É que não era pro Emerson mandar a mensagem dos bolos no grupo que tem você. Era pra ser uma surpresa. Mas tá aí, ó. Ficou surpresa. Posso que ficou. E foi mal aí por você saber assim que tem um grupo sem você também, né? Meu chato. Mas... Quero agradecer o primeiro sonhador. A pessoa que fez tudo isso se tornar possível. E que está fazendo o seu sonho se tornar realidade para realizar o sonho de cada um de nós. Eu espero que todos os clientes estejam satisfeitos. Eu espero que os empreendimentos que a gente vendeu, né? O The First, o DOP, o Signature, o Icono, o Imensitar, sejam reconhecidos, valorizados. É isso que eu desejo. Eu enxergo hoje os meus concorrentes como parceiros, né? E eu enxergo que um concorrente ele pode ser um aliado. E infelizmente hoje tem alguns que enxergam concorrentes como inimigos e aí eles querem o mal do concorrente, né? E eu não. Eu quero o bem de todos, né? Então eu imagino que tanto os meus amigos, colaboradores, a gente pode voar junto e fazer um espetáculo junto. E é isso que eu almejo para todo mundo. Parabéns, Becanton. São 6 anos, que daqui a pouquinho serão 7, 8, 9, 10, 12, 20, 30 anos. A cada conquista, a cada sucesso, a cada sonho realizado, concretizado. O meu muito obrigada, parabéns, hoje, sempre, para sempre. Parabéns, Becanton. Parabéns, Becanton! 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 Você conseguiu errar? Parabéns, Becanton! Parabéns, Becanton! Parabéns, Becanton! Parabéns, Becanton! Parabéns, Becanton!